Série de mensagens sobre identidade espiritual. Nós estamos estudando a primeira carta de João, sequencialmente ou expositivamente, verso a verso. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito delicado. Nós vamos falar sobre o anticristo. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. 1 João 2, de 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Sem sombra de dúvidas, esse tema ou essa expressão anticristo já produziu muitos medos no coração de muitas pessoas. Isso é tão poderoso, isso é tão forte, que filmes de terror, talvez dos mais bem-sucedidos, dos mais famosos, usam essa ideia religiosa do anticristo, como se fosse o monstro dos monstros, o mal do mal. E de forma muito hollywoodiana, essa expressão é utilizada nesses filmes, mas quando nós mergulhamos na palavra de Deus, percebemos que os filmes enganam bastante. Porque o filme mostra algo talvez mais horripilante, feio, assustador. Mas o texto que acabamos de ler diz que o anticristo, ou os anticristos, surgem do meio da igreja. Olha só que interessante. Ele não vem de lá, ele sai daqui. E uma outra situação, outro ensinamento importante que nós podemos enxergar aqui nesse texto, é que existe o anticristo no singular, e existe o anticristos no plural. Isso é muito importante a gente saber. Quem surge no meio da igreja são os anticristos, no plural. O anticristo, segundo o texto que você leu comigo aí, ele está chegando, está vindo, está a caminho. Os anticristos já estão atuando no nosso meio. O anticristo no singular é o inimigo
das nossas almas? O diabo. Os anticristos são aqueles que, de forma mais popular, podemos dizer, lobos fantasiados de ovelha. São os crentes disfarçados. São os crentes mais ou menos. Mais ou menos. Tem um discurso de Deus, carregam a Bíblia, falam sobre Deus até com uma certa propriedade, mas de forma muito sutil, eles introduzem um veneno do inferno no meio da igreja, para desviar o máximo possível de pessoas. Para João, os anticristos, no plural, são os falsos mestres, os falsos profetas. São aqueles que ensinam sobre Deus, mas não apresentam Deus no ensino. Eles falam de Jesus, eles falam do Espírito Santo, eles falam da Bíblia, mas eles falam sobre a Bíblia, eles falam sobre Deus, eles falam sobre Jesus e o Espírito Santo. Eles não têm Jesus encarnado em suas vidas. São os falsos mestres. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Ainda a título de introdução, para esclarecer ou clarear ainda mais o texto para você, João usa uma expressão logo na primeira linha aí do versículo 18. Última hora. Chegou. É agora. Por que João está usando essa expressão? É porque em todo conteúdo da carta de João, da primeira carta principalmente, João considera a palavra tempo, preste bem atenção nisso, é um pouco mais técnico, mas necessário para a interpretação do texto. João usa a expressão tempo com o seguinte olhar: tempo 1, morte e ressurreição de Cristo. Tempo 2, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo para resgatar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Tempo 1, morte e ressurreição de Cristo. Tempo 2, segunda vinda de Cristo. Quando João, usa a expressão é chegada a hora, ele está falando que tem aqui no meio, entre a morte e ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Ele está falando que tem no meio. No meio temos eu e você agora aqui presente. Quando João diz que é chegada a hora, pense comigo um pouquinho. Se fosse apenas literal o que você acabou de ler, a hora já passou, porque João escreveu isso há mais de 2000 anos. Não faria sentido nenhum para nós hoje. Por que essa expressão faz sentido para nós hoje? Porque João está falando do tempo presente. Ele não está falando do passado, ele não está falando do futuro, ele está falando do presente, que é o único tempo que eu e você temos. Não temos o passado mais e não podemos acessar o futuro. Podemos sonhar, planejar, fazer continha, planilha do Excel para o futuro. Mas a gente não consegue ir lá e pegar alguma coisa do futuro. Nós só temos o presente. Aí João começa o texto dizendo: é chegada a hora. É agora. É agora. E agora significa posicionamento. Porque você só pode fazer escolhas no presente. Você pode fazer escolhas no passado? Pode fazer escolhas no passado? Você pode acessar o seu passado e mudar alguma escolha que você já fez? Não pode. Futuro. Você pode fazer uma escolha no futuro? Não. Você pode fazer uma escolha que venha a refletir no futuro. Mas ir lá no futuro e fazer uma escolha lá, você não pode. Então o único tempo, o único momento que você tem na vida para tomar uma decisão é agora. Já. Nesse exato momento.
Estávamos agora há pouco apresentando Moisés aqui para o Senhor. E eu lembro que, conversando com a Érica e com a André, nós estávamos agendando semanas atrás, assim que eu fui visitá-lo lá para orar com eles em casa, perguntei para eles: e aí, que dia que vai ser a apresentação do Moisés? Ah, pastor, vamos aguardar vacina, vamos aguardar um tempinho, deixa ele crescer mais um pouquinho, aquela coisa toda. E agendamos para hoje. Nós fizemos planos. Mas hoje foi o grande dia do Moisés aqui na Nova Vida. Hoje. Que nós podemos no máximo registrar com foto, filmando, mas daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, Moisés vai acessar as fotos. Olha, papai, mamãe, foi assim que eu fui apresentado em Nova Vida? Passado. Passou. E eu acabei de dar um exemplo do futuro, imaginando que quando ele tiver 10 anos, quando ele tiver 15 anos, ele vai pegar as fotos e vai perguntar para o papai. Talvez ele não faça isso. O único tempo que nós temos se chama presente. E quando João diz, é chegada a hora, ele está falando: ei, pessoal da Nova Vida, é agora. É agora. Ah, mas antes aconteceu algumas coisas, mas vamos esperar acontecer alguma coisa. João vai dizer: esquece tudo isso, é agora. Então essa informação é importante para a interpretação do texto também. Eu queria que você me acompanhasse agora na leitura de um outro texto, porque nós vamos falar mais especificamente sobre o anticristo e os anticristos. Sobre o anticristo, no singular, 2 Tessalonicenses. Esse texto merece ser grifado com pisca-pisca aí, com marca-texto, perfume, o que você tiver para destacar ele aí. Purpurina, glitter, lantejola, pode ser também. 2 Tessalonicenses, de 7 a 10. Nós vamos... 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 10. Nós vamos ler... Nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o anticristo. Diz assim o texto sagrado: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha só o que o texto está dizendo. Existe um mistério da iniquidade, que já está operando. Mas tem alguma coisa nessa bagunça aí que está impedindo esse mistério de agir com 100% de força. Quem é que impede o mistério da iniquidade hoje? É a igreja de Jesus. No dia que a igreja de Jesus for arrebatada, é como se nós soltássemos o pitbull da coleira. E aí o mistério da iniquidade vai agir com força total, 100%. 100%. Então quem é que está detendo ou impedindo o agir pleno do mal? A igreja de Jesus. Por isso que Jesus nos chamou de luz do mundo, sal da terra. Nós ainda estamos aqui iluminando o mundo, e quanto mais luz nós anunciarmos, menos escuridão teremos. Porém, quando essa igreja for retirada daqui, quando a igreja de Jesus for recolhida, aí o mistério da iniquidade vai agir com força total,
E se você acha que nós vivemos o fim dos tempos, você nem imagina como é que vai ser esse negócio. Eu lembro que na minha infância, assim, indo para a adolescência, 9, 10 anos, nós tivemos várias palestras na igreja lá de São Paulo sobre os símbolos da nova era. Lembraram disso? Eu tenho 33 anos hoje. Eu estou falando de algo que aconteceu há mais de 20 anos. Nós convidávamos pessoas para dar palestra na igreja sobre esse assunto. E geralmente o palestrante começava o assunto assim: chegamos no fim dos tempos. Dá uma pausa aí nessa história. Faça um exercício hollywoodiano comigo agora. Tem um filme chamado A Lista de Schindler. Esse filme é baseado na Segunda Guerra Mundial. Hitler, campo de concentração. E o Schindler é aquele que compra judeus para que eles não sejam mortos, para que eles não sejam exterminados pelo próprio Hitler. Por isso o filme A Lista de Schindler. Quem assistiu o filme, ou quem conhece um pouquinho de história da Segunda Guerra Mundial, do que foi o campo de concentração, com certeza você poderia dizer, se estivesse vivendo naquela época: chegamos no fim dos tempos. Acabou. Já era. Só que passou, irmãos. Passou a Segunda Guerra. Nova era. O pessoal ainda está tentando ressuscitar aí agora e tal, com outros nomes, mas perdeu força. Esse tipo de avaliação social é perigosa quando nós estamos falando de uma avaliação espiritual da vida. É como se você analisasse uma pessoa endemoniada como um psicólogo analisa um paciente. Você está diante de uma pessoa que você acha que está possessa e você fica assim, com aquela cara de raciocínio. Comportamento, babando ali, babando à direita, porque se fosse à esquerda... Não é assim que a gente identifica se uma pessoa é possessa pelo espírito maligno ou não. A gente identifica isso com discernimento espiritual, não é com análise psicológica. É por isso que existe uma diferença brutal entre a ação da psicologia e a ação do Espírito Santo de Deus. As duas são muito importantes, mas no campo espiritual nós temos que discernir de forma espiritual o que acontece na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E é o que João está tratando aqui na sua carta. Ele está falando de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual que explode dentro de casa. Ou por que não dizer, dentro da igreja. Não é uma explosão que acontece lá no noticiário da quarta-feira. Não é uma explosão que acontece lá na faculdade, lá no colégio, lá no governo. Começa aqui. Isso prova para nós que essas tensões que estamos vivendo hoje no nosso país são meras distrações para a verdadeira batalha que deveríamos estar travando aqui. Gravem isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos que atuar politicamente, é o nosso dever como cidadãos. Temos que atuar na educação, na saúde, em todas as demandas de uma sociedade. Temos que atuar, é o nosso dever. Mas a batalha espiritual começa aqui. Começando aqui, aí sim, identificou a batalha aqui, tá guerreando aqui, aí sim você pode ir. E aí, indo, você identificar o que é psicológico e o que é espiritual. Por exemplo, alguém que chega para mim e diz assim: pastor, eu estou sendo perseguido no trabalho.
Essa perseguição pode ser uma mera implicância do seu companheiro de trabalho, ou pode ser sim uma batalha espiritual. Como saber disso? Discernimento. Não é analisando o comportamento. Se a pessoa está babando ou se não está babando. É discernimento espiritual. Outro exemplo. Uma criança no cultinho infantil. Isso aconteceu alguns anos atrás, que eu conversei com a pessoa que estava lá nesse cultinho infantil. Estava chorando desesperadamente, e aí outras crianças começaram a chorar, e por mais habilidosas que eram as professoras, ninguém conseguia aquietar aquelas crianças. Aí no meio do culto, o pastor foi lá ver o que estava acontecendo. Aí as professoras fazendo de tudo para aquietar as crianças, com brinquedos, com estratégia pedagógica, com tudo possível tecnicamente falando. Mas aí o pastor chega, observa, tenta ajudar as professoras e tal, e no meio daquela bagunça o pastor pega uma criança e começa a orar. Enquanto o pastor estava orando, é como se fosse um silenciador da sala. O choro foi acabando, a gritaria foi diminuindo e a paz reinou no cultinho infantil. O que é isso? Os irmãos estão entendendo? Precisamos de muita sensibilidade espiritual para identificar o que é maligno, o que não é maligno, o que é psicológico e o que é espiritual. Precisamos dessa sensibilidade. Esse é mais um motivo de estarmos tratando esse assunto aqui na Nova Vida. Identidade espiritual. Você é o que é onde você estiver. Você é o que é pelas funções que você ocupa, mas você é o que é também pela espiritualidade que tem. Aonde você está, você inteiro está. Muito bom. Avançando mais um pouquinho, o texto de Tessalonicenses falou do anticristo, que é esse pitbull que está preso na coleira, que está esperando só aquele que o detém, que é a igreja, sair de cena para atuar com 100% de força. Agora, como eu disse anteriormente, os anticristos, no plural, é reconhecido pelo apóstolo João como os falsos mestres. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ler os versos 15 e 16 e depois os versos de 21 a 23. Mateus 7, 15 e 16 diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? A gente reconhece um falso profeta pelos seus frutos. Mas agora, leia comigo Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Como é que é? Falso profeta faz milagre? Como é que é? Falso profeta faz maravilhas? Que isso? Essa é a prova que nós não devemos avaliar as questões da vida como um psicólogo avalia um paciente. Que você poderia avaliar comportamento achando que é algo espiritual. Agora pense comigo. Olha, ele orou,
a pessoa tinha uma doença, a pessoa foi curada, é de Deus. Isso é análise psicológica. Para saber se foi de Deus é discernimento espiritual. É outro nível. E vocês devem lembrar aqui que o que Jesus colocou em Mateus 7, que é o Sermão da Montanha, foi vivenciado por Moisés no Antigo Testamento. Moisés diante do faraó, o cajado do Moisés vira uma serpente. Mas os magos, os mágicos do faraó, também conseguem transformar alguma coisa lá em serpente. A única coisa que difere a serpente do Moisés da serpente do faraó é que a serpente de Moisés come, devora a serpente do faraó. Só isso. Tem alguma coisa mística acontecendo aí naquela cena. Então parece que o mistério da iniquidade, ele consegue fazer proezas, consegue produzir milagres. Então muito cuidado se você está avaliando alguém espiritualmente, como se fosse um psicólogo avaliando o comportamento. Muito cuidado com isso. São coisas diferentes. Bem diferentes. Mas tem mais um texto que eu queria que você lesse comigo. Mateus 24. Mateus 24, primeiro os versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É Jesus já prevendo a ação do anticristo e a ação dos anticristos. Mas ainda no capítulo 24, agora, o versículo 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mais claro que isso é impossível, irmãos. Então, quando você vê, talvez na mídia, alguém se vangloriando porque tem o poder de cura, e usa isso para manipular pessoas, usa isso para tirar dinheiro das pessoas, cuidado. Cuidado. Porque a multidão avalia comportamento, mas os discípulos de Jesus avaliam o espírito. É outro nível. É discernimento espiritual. Estou cansado de ouvir de muitas pessoas. Ah, mas o fulano é benção, olha o que ele faz. Fulano é benção, olha o que ele consegue fazer. Já disseram para mim, ó, naquela outra igreja lá tem Espírito Santo, na sua não tem não, porque lá tem cura, aqui não tem. E aí Jesus vem no capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo mais apocalíptico, que vai dizer o quê? Que esse pessoal aí, os falsos profetas, vão fazer sinais, e ao produzir esses sinais, até os eleitos poderão ser enganados. Até aqueles que têm chão no Evangelho, raiz no Evangelho, que cresceram na doutrina correta do Evangelho, vai chegar uma hora que eles vão pensar assim, será que é verdade mesmo esse negócio? Eles vão começar a questionar a própria fé, porque o que os olhos carnais estão vendo impressiona, às vezes, muito mais do que aquilo que o Evangelho faz dentro de nós. Isso é tão sério, que nós temos essa mania até para cuidar da nossa saúde. A gente é mestre em cuidar dos sintomas, a gente não trata da causa. Está espirrando? Tem uma tosse? Aquele remedinho popular que você pode comprar a qualquer momento na farmácia.
Dá mais trabalho ir no especialista, fazer um acompanhamento médico e fazer o tratamento para resolver o problema. Nós fazemos isso com a nossa saúde, ainda mais com a espiritualidade. É um grave problema que está impregnado na gente. Nós precisamos vencer isso, irmãos. Precisamos vencer isso. É o nosso dever cuidar da nossa espiritualidade. E quem cuida bem da sua espiritualidade, automaticamente é lançado para um cuidado do próprio corpo. Automaticamente. As coisas não estão desassociadas, separadas. Elas estão intrinsecamente ligadas. Quando a gente é alimentado muito bem com a fé, automaticamente nós queremos ter uma vida mais saudável. Um corpo mais saudável. Então preste atenção nisso. Às vezes nós estamos tratando das consequências, dos sintomas, mas não estamos tratando da causa, que deveria ser o nosso foco, o nosso objetivo. Caminhando agora por uma conclusão, Atos 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 30. Apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. E olha só a orientação que ele dá para a igreja. Atos 20, versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso: ei, igreja, estou de partida, muito bom estar aqui com vocês, mas chegou a minha hora, preciso ir, preciso dar continuidade naquilo que Deus colocou na minha vida. Mas antes de ir, deixa eu dar uma orientação aqui. Olha, tá vendo esse pessoal que está aqui? Então, possivelmente vai brotar alguma erva daninha no meio desse jardim. Aí todo mundo começa a olhar um para o outro assim: que isso? Que isso? Vai surgir uma erva daninha e vai tentar torcer essa verdade que eu ensinei para vocês. Então fiquem espertos. Quando aparecer esse pessoal aí querendo torcer a verdade, sejam rigorosos. Afastem esses falsos mestres de vocês. Não deixem eles pegarem o microfone e ensinar a mentira. Porque na verdade não contém mentira. É o que Paulo está dizendo. Muito bem. Depois de tudo isso que nós apresentamos aqui, talvez alguém aqui perguntaria: ok, pastor, muito interessante o que o senhor falou, mas o que isso vai me ajudar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no meu ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, com a minha família, pegando busão de Belo Horizonte lotado, metrozão? O que isso vai me ajudar? É o que eu vou fazer agora para concluir a nossa mensagem. Primeira coisa: o único tempo que você tem na vida é o tempo presente. Então aproveite esse tempo. É a última hora, Net. É a última hora. O tempo presente é o tempo de dizer: eu te amo. É agora. É agora. Você não pode lamentar pelo tempo que você não falou eu te amo. E você não pode esperar que amanhã eu falo eu te amo. Não, é já. É a última hora. O tempo que você tem para viver é agora. O tempo que você tem para fazer escolhas é agora. O tempo que você tem para se arriscar é agora. Agora. É muito interessante que alguns gurus da área da administração, do empreendedorismo, vão dizer o seguinte: crise econômica brasileira? Ótimo. Oportunidade de crescimento. Eles avançam ao invés de recuar. É oportunidade, é o tempo, é agora. Vamos. Vamos. Hoje é o tempo de você abraçar, hoje é o tempo, agora é o tempo, nesse exato momento é o tempo de você dar um beijinho na sua esposa, um beijinho no seu marido. Hoje é o tempo de você almoçar e almoçar bem com a sua família, reunir todo mundo na mesa. Hoje, agora. Agora, deu fome aí? Deu, né? É isso. Agora. Então, é o que você pode usar na sua semana. Segunda orientação, segundo conselho:
A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Tanto é que o anticristo e os anticristos surgem no meio da igreja. A igreja é um lugar de pessoas arrependidas. Isso é sensacional. Quem chega na igreja esperando encontrar gente assim, perfeitinha, sem nenhum erro, está procurando o pior lugar da cidade. Porque a igreja é um lugar de pessoas sujas, mas que estão com o sabonete da salvação para limpar o corpo. O exemplo de criança sempre funciona, né, gente? O sabão lava o meu rostinho, mas Jesus quer me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É isso. Então, quem deve participar da igreja, quem é bem-vindo na igreja, são as pessoas sujas de lama, de pecado, mas que estão loucas para tomar um banho da graça de Deus e por isso estão constantemente se arrependendo dos seus erros. Então, você que faz parte da Nova Vida aqui, Nova Vida não é um lugar de pessoas perfeitas. Então, se um dia você rosnar para alguém, seja bem-vindo à Igreja Batista Nova Vida. Ok? Faz parte. A gente vai esbarrar no pessoal, não tem jeito. Tem gente que vai torcer para um time, tem gente que vai torcer para outro, tem gente que vai ter uma opinião, tem gente que vai ter outra opinião. Não, a gente não é perfeito. Mas aqui é a turma de Jesus arrependida dos seus pecados. É isso que vale. É isso que vale. Então, fique conosco, participe da nova vida, viva a nova vida, sabendo que nós não somos perfeitos, mas estamos lutando o tempo todo para manter o nosso coração limpinho com o sabão da salvação. 3. E a última orientação que eu vou dar, aplicação para a sua semana é: conhecer a Bíblia não é um capricho da igreja. E aqui vai um puxãozinho de orelha para a turma que não participa da IBD. Olha só, o apóstolo João, nesse trecho que nós lemos, vai dizer o seguinte: eu não estou anunciando algo que vocês não conheçam. Vocês conhecem, e porque vocês conhecem, é por isso que eu estou falando. Eu estou colocando vocês no campo de batalha, nível hard da espiritualidade, porque vocês já conhecem. E porque já conhecem, vocês podem agora subir o nível e encarar as batalhas espirituais com outro olhar. A palavra de Deus diz o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos retomar o ensino aprofundado das Escrituras. Não seja atraído pelas multidões. Multidão avalia questões espirituais como um psicólogo avalia um paciente. Você precisa avaliar o que está acontecendo à sua volta com os olhos do Espírito Santo de Deus. Como disse o apóstolo João nesse trecho que lemos, nós já temos o santo, com S maiúsculo aí na sua Bíblia. Nós já temos o santo em nós. A verdade habita em nós. Então, para que possamos ler a Bíblia e extrair da Bíblia a palavra de Deus para alimentar a nossa vida, precisamos desse santo. Se você tem esse santo em você, o Espírito Santo em você, ao ler a palavra, você identifica a própria voz de Deus sussurrando na sua alma. É maravilhoso, irmãos. É extraordinário, é libertador, é restaurador, é salvador. Estudar a Bíblia não é um capricho da nova vida. Por isso que nós, pelo menos conversando com os professores da escola bíblica, a gente leva a sério esse negócio. A gente pensa junto, já conversei com o Jean, conversei com o André que está nos ajudando agora, João Matias sabe disso, que ele faz parte da equipe também. É estudo aprofundado, pessoal, eu falo isso para os 3. Mamão com açúcar é outra classe que a gente pode montar para o pessoal que chegou na fé agora, mas aqui na EBD dos adultos e dos jovens é feijoada. Consistente, eu quero ver o pessoal questionando, quero ver o pessoal argumentando, quero ver o pessoal não concordando. Por quê? Porque quando aparecer uma falsa doutrina, um falso mestre, imediatamente a igreja vai identificar e não vai precisar de um pastor
para excluir esse falso ensinamento. A própria igreja vai fazer isso de forma natural. Extraordinário, irmãos. Extraordinário. Você vai ver uma porcaria na televisão e você, é porcaria, não presta para mim. Você vai conseguir separar o que é bom para você e o que não é bom para você. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Então eu quero terminar e eu quero pedir licença para aqueles que estão chegando na fé agora, ok? Porque o que eu vou falar especificamente agora é para a turma que já está na estrada. Não sabe abrir a Bíblia em alguns livros é sintoma de preguiça e falta de dedicação de estudo da palavra. É o seu dever. É o seu dever conhecer o máximo que você puder da palavra que conduz a sua vida. É o seu dever. Eu, quando cheguei no curso de teologia, achei que seria um curso de escola bíblica avançado. Nada a ver. Pensei que nós iríamos... Eu era muito inocente na época, né? Mas eu pensei que nós iríamos fazer debate bíblico todo dia na faculdade. Quem é que sabe achar Ageu primeiro? Quem é que sabe achar Sofonias primeiro? Nunca fizemos isso na faculdade, porque teologia não é para isso. Isso é função da escola bíblica. Isso é função do ensino bíblico da igreja. É o nosso dever, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia. Os irmãos estão entendendo isso? A gente não é o povo do oba-oba, do mais ou menos, do vamos ver. Não, é o povo da palavra. E porque nós somos o povo da palavra, nós temos que conhecer essa palavra. Aliás, até para criticar essa palavra, você tem que conhecer ela. Então quando chega um pessoal esquisito para me questionar assim, pastor, eu só acredita nesse texto e tal. A primeira pergunta que eu faço, você já leu? Você já estudou? Você já refletiu sobre as verdades que existem aqui? Mais ou menos. Então, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Eu não vou jogar pérolas aos porcos. Para enfrentar os anticristos, precisamos conhecer a palavra. Se você quer enfrentar anticristos, o espírito maligno que jaz nesse mundo, como nós aprendemos semana passada, quer enfrentá-lo apenas com prática religiosa, frequência no culto de domingo, já perdeu a batalha. Já perdeu. Estude a palavra durante a semana. Procure livros que estão comentando o texto bíblico. Se lendo o texto bíblico já é difícil para você, porque às vezes o texto está muito distante de você, você não tem outros conhecimentos para entender aquele texto, procure livros que falem daquele texto. E tem, assim, irmãos, infelizmente, eu tenho que falar sobre isso. Gente que vem discutir Apocalipse comigo e não sabe abrir em Ageu. Não dá. Não dá. Por que Apocalipse está no final da Bíblia? É o último livro da Bíblia. Por quê? Porque a gente precisa passar por um processo para chegar no Apocalipse. Para entender um texto tão denso, tão estranho, com uma linguagem tão figurada. Tem uma estrada. É a mesma coisa de chegar para o Moisés agora e dar uma madeira de feijoada para ele. Não faz sentido. Não faz sentido. Então você quer acessar os mistérios do reino de Deus? Estude a palavra. Nova Vida aqui está sempre disposta a fazer isso. Nossa escola bíblica tem esse viés de aprofundamento. Lá na classe de novos membros, a gente fala até de grego e hebraico. Nós temos uma turma aqui que gosta de estudar, uma turma que quer pensar fora da caixa. Vamos lá. Vamos caminhar, irmãos. Nova Vida nunca será mais uma igreja em Belo Horizonte. Nós não estamos aqui para competir com a igreja A, B ou C. O que Deus está fazendo lá, glória a Deus por isso. Mas aqui, a nossa identidade passa pelo amor e pelo estudo da palavra. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor ministrou no nosso coração nesta manhã. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, que hoje nos mostrou a importância de identificarmos
quais são os nossos verdadeiros inimigos. Que o Senhor continue, Pai Santo, ministrando o nosso coração, para que possamos ter sensibilidade espiritual, para identificar aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude a aproveitar o tempo que o Senhor nos dá agora, o tempo presente, para declarar o nosso amor para a nossa família, para os nossos amigos, para perdoar, liberar perdão para as pessoas. Nos ajude, Pai Santo, a viver o tempo que o Senhor nos dá agora. Que o Senhor tire de nós essa mania feia de lamentar o que passou e apostar tudo em algo que ainda não chegou. Mas que o Senhor ministre no nosso coração essa verdade bíblica. É chegada a hora, chegou a hora de a gente viver a Tua palavra, o Teu Evangelho. Leve o Teu povo, Pai Santo, em paz para as casas que cada um mora, cada um habita. E que a palavra do Senhor ocupe espaço no dia a dia dos meus irmãos. Que a palavra do Senhor seja convidativa para cada um que está aqui hoje. Para que possamos nos alimentar com a Tua palavra e, nos alimentando com essa palavra, viver a Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.